Olá, sejam bem-vindos a mais um Entre Pontos. Eu sou Luciana Neto e hoje nós vamos debater um tema essencial para o desenvolvimento econômico e social do país, que é a questão da conectividade aérea entre todas as regiões. Essencial para os negócios, essencial para o turismo, essencial para a vida de todos os cidadãos brasileiros. E esse é um tema ainda mais desafiador na região amazônica do país. A gente hoje conta com a presença do nosso vice-presidente financeiro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Leandro Domingos, que está aqui conosco, e também do senador Alan Rick, Partido União do Acre. Senador Alan Rick, quero agradecer imensamente sua participação aqui no Entre Pontos. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Luciana. É um prazer estar com você, com o nosso vice-presidente Leandro Domingos. Parabenizar a CNC por abrir um grande debate, colocar seu sistema de comunicação a serviço do povo brasileiro, como sempre fez. Muito obrigada. E doutor Leandro também, presidente da FEComércio do Acre, que conhece bastante essa situação, né, doutor Leandro? A gente tinha uma situação de voos, claro que nunca foi o ideal, mas tinha uma situação com um número de voos maior, né, do que o que a gente enfrentou pós-pandemia e na pandemia. Tem uma queda de voos na região norte do país e na região amazônica, e pós-pandemia a gente não teve o retorno desses voos. Queria que você começasse um pouquinho falando para a gente dessas dificuldades, tanto para os empresários quanto para a população desses estados. Eu estou aqui com o meu conterrâneo, o senador Alan Rick, e não é por ser meu conterrâneo que ele está aqui na CNC participando de um momento tão importante que essa entrevista, que isso já decorre de uma série de reuniões que a gente tem feito sobre esse tema. E o senador Alan é uma pessoa que tem dedicado grande parte de seu tempo, principalmente seu tempo parlamentar, para discutir essa questão complicada que é do transporte aéreo no Brasil. Não é só na Amazônia. Ele está trabalhando e tem projetos que vai contemplar todo o nosso território nacional. Mas, evidentemente, que o foco maior dele é na Amazônia, porque é ali que a gente tem um gargalo muito grande. Nós estamos numa região extremamente distante dos grandes centros. A gente tem dificuldades imensas com o transporte aéreo, é preço de passagem, são poucos voos que tem do nosso estado para o resto do país, e o senador abraçou isso, e nós temos trazido, aproveitamos essa disposição dele, e o trouxemos aqui para dentro da Confederação, porque a Confederação ela tem um papel extremamente importante nisso também. Porque nós estamos defendendo, senador, não é só a questão do Norte e Nordeste ou o Brasil como um todo, nós estamos defendendo os nossos empresários. Nós temos diariamente centenas, milhares de empresários viajando por todo esse Brasil, não só a lazer, mas a negócios. E o transporte aéreo tem dificultado muito a vida do empresário, tanto em relação ao dispêndio que ele tem para poder realizar seus negócios e se transportar durante esse espaço brasileiro, como também a dificuldade de voos. Nós do norte do Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande, são poucos os números de voos que se deslocam para outros estados. E às vezes a gente tem que fazer um esforço muito grande para chegar ao nosso destino. O senhor sabe muito bem e é autor que até pouco tempo o estado do Acre, para chegar a Rondônia, onde nós temos ali 550 quilômetros de distância, a gente tinha que ir a Brasília, depois voltar para Porto Velho. E o senhor, com a sua intervenção junto à ANAC, o seu prestígio político, conseguiu que nós tivéssemos agora o voo de Rio Branco, e da Azul de Rio Branco para Porto Velho, que facilitou muito a vida do empresário e a comunicação entre os dois estados vizinhos. Então seja bem-vindo e vamos levar esse debate aqui adiante, eu tenho certeza que vai levar muitos esclarecimentos para as pessoas e para os empresários que nós, a Confederação, defende. Obrigado, Leandro. Mais uma vez, Luciana, muito obrigado. Olha, o Leandro falou como cidadão que usa o transporte aéreo, como você de casa, que pode ser empresário, um comerciário ou simplesmente uma pessoa que precisa usar o transporte aéreo e muitas vezes se depara com essas situações aqui explanadas pelo presidente Leandro. Voos caríssimos, oferta de horários inadequados, falta de trechos. Exemplo, durante 8 anos, Luciano, o estado do Acre não se ligava a Rondônia diretamente. Para o cidadão do Acre e o de Rondônia poderem estarem ligados por um voo, tinham que passar por Brasília. Ou seja, você sai de Rio Branco para Brasília, de Brasília para Porto Velho. Um verdadeiro absurdo. Depois de muitas conversas e da nossa intervenção política, a Azul Linhas Aéreas retornou ao Acre após 8 anos de ausência e
ofereceu a nosso pedido esse voo direto, além dos voos ligando o Acre aos demais estados brasileiros, onde o hub da Azul é lá Confins Belo Horizonte e de lá para todo o Brasil. Mas, efetivamente, quais são os problemas que o brasileiro enfrenta? Não só na Amazônia Legal, mas também em todo o território nacional. Você citou. Depois da pandemia, né, os voos reduziram bastante. Mas, se a gente fizer um apanhado lá atrás, nos últimos 20 anos, nós tínhamos mais voos depois da nova liberdade tarifária, da instituição da ANAC. Nós tínhamos uma enorme oferta de voos em todo o Brasil. Nós tínhamos companhias aéreas regionais muito efetivas. Lá no Acre, por exemplo, nós tínhamos Tavage, Rico, linhas aéreas e outras linhas que hoje não existem mais. Elas acabaram sendo obrigadas a fechar as portas por conta da concorrência muitas vezes desleal, com até mesmo as grandes empresas. E o que é que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, é papel da República, é dever constitucional do Estado brasileiro reduzir as desigualdades regionais. Está no artigo 6º da Constituição. A região amazônica é uma das que enfrenta maiores problemas e gargalos de logística, de preços altos e da ausência marcante dessas empresas oferecendo voos para os cidadãos, os quase 28 milhões de brasileiros que moram na Amazônia. Então veja que nós, a partir de 2015, quando chegamos à Câmara dos Deputados, meus primeiros 2 mandatos foram de deputado federal e agora estamos como senador, começamos a debater a melhoria da oferta de voos no nosso estado e em toda a Amazônia. E, a partir daí, começamos a debater também o Brasil inteiro. 2 projetos foram apresentados. O PL 4392 de 2023, que trata da cabotagem, que eu vou explicar para você daqui a pouco. E esse, o 4388, também de 2023, que trata do subsídio para o preço do QAV, o querosene de aviação, nos estados que correspondem à Amazônia Legal. Né? A Amazônia Legal não são apenas os estados da região norte, você citou, tem uma parte ali do Maranhão, que é no Nordeste, e o Mato Grosso, que é do Centro-Oeste, que fazem parte da Amazônia Legal. Esses estados, especificamente, têm enormes dificuldades hoje de oferta de voos. Falta de voos dentro dos estados, os voos internos e os voos para fora desses estados. O primeiro projeto, ele tem a ver com a origem do FENAC, o Fundo Nacional da Aviação Civil. Ele foi criado em 2011 com esse objetivo: fomentar a aviação regional, melhorar a infraestrutura aeroportuária, os aeródromos e subsidiar a oferta de voos, preços mais baratos para todo o Brasil, notadamente nas regiões mais distantes. Mas, poxa, por que o FENAC não é utilizado com esse objetivo? Por que o governo federal, mesmo com o aporte de recursos que veio para o FENAC ao longo dos últimos anos, abastecido com o leilão dos aeroportos, hoje nossos aeroportos estão sob gestão de empresas privadas, de concessionárias. E também o FENAC é abastecido com recursos das tarifas aeroportuárias. Nós estamos falando aí, presidente Leandro e Luciana, de mais de 40 bilhões de reais em caixa. Ano passado, o governo apresentou uma proposta. Vamos usar 4 bilhões do FENAC para que as empresas aéreas possam pegar como financiamento via BNDES e melhorar a operação das empresas, aeronaves, infraestrutura, etc. O problema é que, para acessar o crédito, as empresas estão tendo enorme dificuldade. Né? Elas dizem que, hoje, pelo impacto do dólar alto, isso se reflete no preço das passagens, o preço do QAV, todo o sistema tributário brasileiro, que é um pandemônio, por isso da necessidade de uma reforma tributária que nós ajudamos a aprovar. Mas tem outro aspecto, mesmo com uma série de incentivos que nós demos antes da pandemia, durante a pandemia e agora, vou te dar um exemplo, nós zeramos o imposto sobre leasing de aeronave. Nós reduzimos impostos para que as empresas pudessem, por exemplo, abastecer nesses aeroportos da região norte, junto aos governadores, quando o QAV, que era 25%, 27% de ICMS, caiu para 3%. Só não zerou porque o CONFAS não deixou. É interessante também esclarecer, senador, que o QAV ele tem impostos estaduais, né? Exato. Então isso já tem um impacto diferenciado também. Tem o frete, que é caríssimo. Por que nós focamos isso? Segundo dados da ANAC, da própria ABA e das companhias aéreas, o QAV, o preço do querosene de aviação representa 36% do custo da passagem aérea. Isso é uma média Brasil. Mas quando você vai para a Amazônia, 60%. Porque as distâncias são maiores. Quando você voa
Brasília e São Paulo, você tem um determinado número de quilômetros voados. Quando você voa Rio Branco, Brasília, é o dobro. Rio Branco é São Paulo, Rio Branco, Rio. Ou seja, você tem realmente uma distância maior. Então, o QAV hoje representa o maior gargalo para o preço da passagem aérea. Por isso que nós apresentamos o projeto de lei, ele foi aprovado no Senado, porém, com a tramitação também da proposta da nova Lei Geral do Turismo estava sendo em conjunto, no mesmo momento, nós apresentamos o nosso projeto de lei como uma emenda à Lei Geral do Turismo. E eu pensei, bem, o que for aprovado primeiro vai nos beneficiar. A gente pode aprovar o projeto sozinho ou aprová-lo como emenda à Lei Geral do Turismo. E assim aconteceu, apresentei como emenda, ele foi aprovado e sancionado em setembro do ano passado. Então, o que falta agora? Para isso se tornar realidade. A regulamentação. Regulamentação é dizer quais serão os caminhos para que as empresas aéreas acessem o subsídio e também a amarração dentro do projeto de regulamentação para que este subsídio, esse desconto no preço do QAV seja revertido em desconto no preço da passagem. E tem alguma previsão, senador, para essa regulamentação? Nós queremos ter esse texto pronto antes de encerrar o primeiro semestre. Nós já estamos com a nossa equipe do meu gabinete trabalhando, equipe do Ministério de Portos e Aeroportos, que é o responsável por regulamentar, porque o Fundo Nacional de Aviação Civil está debaixo da responsabilidade do MPOR, e as equipes também do Ministério do Turismo. E, obviamente, nós buscamos subsidiar com a nossa equipe as propostas que vão regulamentar o uso, né, dos recursos do FENAC para reduzir o preço do QAV na Amazônia Legal. O que nós queremos? Evitar que, mais uma vez, algum benefício fiscal, uma isenção ou uma medida legislativa seja apresentada às empresas, isso não se reverta lá na ponta como desconto à população. Isso tem que ficar muito amarrado, muito bem ajustado na regulamentação. Essa é a nossa grande preocupação. Se acessar, os recursos do fundo tem que dar um retorno no valor. No valor da passagem na oferta de bolsa. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Eu tenho a impressão, eu como empresário de tantos anos no mercado já, eu sempre acho que o que regula preço é concorrência. A concorrência administra muito bem o preço. E hoje no Brasil, o que está faltando no transporte aéreo é concorrência. Aí o seu projeto, que prevê a questão da cabotagem, pode amenizar isso. Porque nós temos no Brasil hoje apenas 3 companhias aéreas de grande porte. Podendo E com perspectiva de que em breve nós só tenhamos 2. Isso é quase um oligopólio. Um duopólio, né? É um duopólio, mas nós estamos tendendo ao oligopólio. Então, talvez a cabotagem vai fazer com que essas empresas aéreas internacionais que viajam para o Brasil, ela possa fazer a ligação dos pontos internos, nos voos domésticos. E isso geraria uma concorrência interna. Agora, a gente tem muitos problemas, tem muitos óbices em relação a isso. O problema, por exemplo, do combustível. Nós temos o combustível representa numa operação dessas companhias aéreas em torno de 36% a 40% do seu custo. Então, essas companhias aéreas internacionais, elas vão ter também esse custo interno, entendeu? A questão tributária nossa é complexa, da aviação civil, além de ser complexa, ela é muito onerosa também. Então, aí fica a dúvida, assim, como é que nós vamos conseguir trazer esse modelo da cabotagem para entrar nesse nosso sistema interno e se adaptar? E aí eu vou pedir, antes de tudo, para o senador explicar para quem está nos acompanhando o que é a cabotagem, né? Excelente ponto levantado pelo nosso presidente, por você, Luciano. O que é a cabotagem? É a permissão da 8ª liberdade do ar, que é uma companhia aérea realizar um trecho doméstico durante um voo internacional. Vou dar um exemplo. Lima-São Paulo. Pela legislação brasileira, o Código Brasileiro de Aeronáutica, não é permitido fazer cabotagem. O nosso projeto de lei 4392, ele abre essa possibilidade para que você possa fazer, por exemplo, São Paulo, Rio Branco, Lima, ou Lima, Rio Branco, São Paulo. Permite que voos com origem ou destino na Amazônia Legal possam ter uma perna doméstica. E aí entra a questão do valor. Por que esse voo geraria mais concorrência? A tributação no Brasil sobre querosene de aviação é a mais alta do mundo. A precificação em dólar também impacta
no custo. Infelizmente, a gente adora bater esse recorde, de tributações maiores do mundo. Por isso que isso estive no Brasil. Então nós temos uma série de fatores que elevam o preço da passagem. Quando uma companhia aérea está fazendo um trecho internacional, ela abastece na origem ou no destino internacional dela. Então, mesmo que ela tenha que reabastecer no Brasil, ela já vai ter uma parte desse combustível mais barato do que seria no Brasil. Isso vai permitir que a empresa opere no voo doméstico também com um valor mais barato. O projeto da cabotagem prevê exatamente que empresas internacionais que operem voos no continente sul-americano, no Brasil e como um todo, possam, através de um voo internacional, operar em trecho doméstico, oferecendo um voo mais barato. Ah, senador, mas essas empresas não têm muitas vezes tripulação brasileira? É uma pergunta dos sindicatos aeroviários, né? É uma questão que eles debatem, a questão trabalhista e tudo mais. Na regulamentação da cabotagem, nós vamos trabalhar esses pontos, para que também não haja um prejuízo ao trabalhador brasileiro. O objetivo, qual é, gente? É que o Brasil seja precursor da liberdade dual, oitava liberdade do ato, e abrir esse debate com os países da América do Sul, notadamente aqueles países que fazem parte do nosso bloco econômico, que é o Mercosul. Uma vez o Brasil abrindo, o presidente Milei já falou que quer fazer a cabotagem também na Argentina. O Chile já deu demonstrações que também quer fazer. Então, o Brasil dando o primeiro passo, porque nós já temos um projeto de lei do Senado de nossa autoria aprovado e caminhando na Câmara dos Deputados, nós seremos mais uma vez protagonistas. Com a cabotagem, nós vamos atrair empresas, elas vão realizar mais voos porque vão se interessar em fazer o trecho doméstico, porque vai ser muito atrativo para que elas possam operar no Brasil, e as próprias empresas brasileiras também vão querer, na concorrência, disputar. Espera aí, está vindo uma empresa, ela vai ter uma oportunidade de oferecer um voo num trecho que eu já opero, eu vou ter que reduzir o meu preço da passagem também. Nós vimos aqui uma apresentação, presidente Leandro, feita ali pelo Felipe, da equipe da CNC, brilhante, que mostra que se o preço ótimo, o preço ideal fosse praticado, ele seria muito mais barato do que aquilo que as empresas cobram em média hoje. Nós temos um valor elevado, um custo altíssimo, mas as empresas aéreas têm que ver uma coisa: tudo que o parlamento pôde fazer para ajudar, está fazendo. Tudo, inclusive com o nosso projeto do QAV, esse que permite o subsídio. Então, não há por que, eu acho, temer um modelo de cabotagem no Brasil, uma vez que elas próprias poderão também se beneficiar. Eu queria pontuar que, para quem está nos assistindo também, que a região amazônica ela faz fronteira com vários países. É Guiana, Equador, Colômbia, Bolívia, Venezuela. E assim, o quanto isso pode ajudar, né, entre essa circulação e a integração de todos os países. A gente tem muitos países que são vizinhos nossos aqui, que por muitos anos a gente ficou de costas para ele, tipo Peru e Bolívia, que isso vai facilitar muito essa integração ainda maior, né? Porque a gente já tem uma integração rodoviária, principalmente com o Peru, Bolívia precariamente, mas a gente tem, e agora a gente precisa trabalhar essa questão aérea. O senhor mencionou o estudo que a CNC tem feito, e isso evidencia que a CNC já vem há alguns anos muito engajada nesta questão do transporte aéreo. Por os motivos que eu já citei, de defesa do empresário, nós defendemos o setor de turismo. E turismo no Brasil, principalmente o turismo interno, hoje nós ouvimos do ministro do Turismo que o turismo interno cresceu muito nos últimos anos, mas poderia ser o triplo do que é hoje se nós tivéssemos um deslocamento aéreo com um custo acessível, para que nós, brasileiros, pudéssemos conhecer mais o nosso país. Exato. Né? No norte do Brasil tem muita gente, mas muita gente, que nunca foi a São Paulo, Rio de Janeiro. E nunca usou um avião. Nunca usou um avião. Verdade. Entendeu? Mas por quê? Porque é inacessível a muitas pessoas. E a nossa confederação vem durante esse tempo inteiro trabalhando isso, porque nós defendemos o turismo. Não só o turismo internacional, mas principalmente o turismo interno. Porque das nossas instituições, nossos braços sociais, SESC e SENAC, nós temos como meta desenvolver o turismo social no Brasil. Mas a gente sente muita dificuldade por conta de tudo isso que nós estamos discutindo. E nós agradecemos pelo empenho que o senhor está tendo na defesa desse setor tão importante, na defesa de um transporte aéreo mais eficiente, mais barato e acessível à população brasileira, porque isso vem de encontro aos interesses da nossa confederação. E nós podemos ajudar muito, porque nós desenvolvemos esses estudos, como o senhor viu hoje,
com muita profundidade, elogiado inclusive pelo presidente da ANAC. São números que ele tem, alguns e outros ele nem tinha, e a Confederação tem. E nós temos também um relacionamento político muito grande no Congresso Nacional, que pode ajudar a viabilizar um projeto tipo esse que o senhor tem lá no Senado, que nós, com certeza, já estamos trabalhando para que ele seja aprovado, porque ele realmente vai trazer grandes frutos para o transporte aéreo no Brasil. Leandro, a CNC nos ajudou muito, Luciano. Inclusive, levantando esse debate, lembro-me que no ano passado nós fizemos uma apresentação aqui dos 2 projetos e olha o resultado. Um já virou lei, está faltando regulamentar, e o outro já foi aprovado no Senado, falta aprovação na Câmara. Aí vem a importância da CNC subsidiar os líderes dos partidos na Câmara com essas informações. Dizer, olha, existem projetos, como o do senador Alan Rick e de outros parlamentares também, deputados, que estão ali parados na Câmara dos Deputados, hoje, aguardando a deliberação na Comissão da Amazônia para iniciar o trâmite na Câmara dos Deputados. Nós temos que correr com isso, não podemos esperar. Então, o governo federal tem que fazer a sua parte. O parlamento já está fazendo a sua parte. Aqui eu falo da união de vários senadores e deputados com esse objetivo. E a CNC, a nossa FEComércio, a união daqueles que produzem no Brasil, daqueles que geram emprego, daqueles que querem um Brasil mais forte, que querem a iniciativa privada forte. Tudo isso conta muito para que a gente aprove matérias nesse sentido. Então, presidente, o nosso foco é sempre buscar, com parceiros como a CNC, a aprovação de matérias que refletem diretamente na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Perfeito. A gente falou sobre um dado que a CNC apresentou que mostra que em 2023 a gente teve um aumento nas tarifas de cerca de 118%, na região norte passou de 300%. O senhor apontou a questão do combustível, né, da aviação, que é a ver como um dos pontos, as questões tributárias, que inclusive, né, temos uma reforma tributária que não sei até que ponto a gente conseguiu avançar aí, senador, para essa situação, que outros pontos podem ser melhorados para a gente, enfim, chegar a um valor. Na aviação regional, nós conseguimos aprovar uma proposta nossa no Senado e na Câmara. A minha primeira proposta era zerar impostos, IBS e CBS, sobre os tributos para a aviação regional, para a gente voltar a fomentar as nossas pequenas empresas aéreas, os táxis aéreos, que muitos fecharam as portas na Amazônia, né? Nós tivemos a maior redução de voos da história, né, com esse duopólio praticamente que existe, né, no Brasil, esse novo modelo de mercado que nós temos. A primeira proposta foi essa, aprovamos no Senado, mas infelizmente não passou na Câmara, mas nós conseguimos reduzir, né, os impostos, o CBS e IBS, reduzimos em 40% a incidência desses impostos para os voos regionais. E, inclusive, voos regionais, quando eu falo Rio Branco, Manaus, Rio Branco, Porto Velho, todos esses voos terem uma tarifa reduzida dos 2 novos impostos que surgirão com a implementação da reforma tributária. Ainda bem que a Câmara não derrubou essa nossa proposta, porque seria realmente um desastre para um setor já tão combalido, que é a aviação regional, não termos esse olhar da redução dessa carga sobre o combustível de aviação, sobre tributos na aviação regional em todo o Brasil. Mas, Luciano, a gente tem uma situação que é extremamente importante e complicada, por exemplo, para o setor de transporte aéreo, é que o setor de transporte aéreo hoje contraria todos os princípios da economia. A economia tem o princípio da demanda e da oferta. É assim, quando os preços sobem, a demanda tende a cair. Mas no setor aéreo é impressionante. O preço está subindo e a demanda está subindo também. As pessoas precisam viajar, né, Leandro? Então, tudo isso que o senador está fazendo, que nós estamos discutindo aqui, é difícil de a gente encaixar, porque esse princípio da economia não está sendo seguido. Então, por que as companhias aéreas estão aumentando o preço constantemente? É porque tem demanda. A demanda está crescendo. Os aviões, os voos, todos lotados. E eles usam de estratégia, inclusive, de pegar e reduzir a quantidade de voos para determinada região, tipo do norte, porque os voos vêm todos lotados e a gente tem dificuldade de conseguir vaga nas aeronaves, e então você se submete àquele preço estupendo lá em cima. Então é complicado isso. É claro que tem prazo. Esse princípio da economia tem uma hora que vai vingar.
e a população não vai aguentar o preço tão alto, vai começar a viajar menos e as companhias aéreas, para poder lotar suas aeronaves, vão ter que adequar o seu preço. Porque mesmo com subsídios, com redução de impostos, com redução de preço de combustível, já aconteceram em vários estados brasileiros e os preços continuaram crescendo. Ao invés a companhia aérea pegar essa grana e diminuir o preço da passagem, está botando no bolso. E eu fiquei muito feliz porque o senador disse que esse projeto dele agora só vai conceder benefícios para as companhias aéreas e repassarem na mesma proporção aquilo para o preço da passagem aérea. Exato. Aí, se houver essa imposição, aí tudo bem, a gente pode ter uma pequena redução no preço da passagem. Leandro e Luciana, não faz sentido a gente apresentar um projeto que visa reduzir um dos maiores custos que as empresárias têm e colocam em suas planilhas, que é o preço do QAV, se isso não for repassado, esse desconto ao consumidor final. Então, na regulamentação, o que nós estamos propondo? Só conceder o desconto no QAV a quem conceder o mesmo desconto na passagem. Quer ter um desconto maior? Dê um desconto maior na passagem. Então, vai ser assim. É assim que nós estamos debatendo, é assim que nós estamos construindo os textos para que o desconto que nós estamos propondo seja em benefício da população. Se não repassar ao cidadão, ao usuário, não tem desconto no QAV. Perfeito. Nós estamos aqui no Entre Pontos discutindo um assunto essencial, que é a ampliação da malha aérea regional no Brasil. Eu quero agradecer imensamente a participação do senador Alan Rick, do vice-presidente financeiro da CMC, Leandro Domingos. Se quiserem fazer o comentário final de vocês, e acompanhe aqui conosco que a gente vai desdobrar esse tema e acompanhar também o trâmite dessa legislação no Senado e no Congresso Nacional. Eu vou deixar para o senador Alan Rick encerrar, mas eu quero dizer a ele que nós estamos muito solidários aos seus projetos, agradecemos o seu empenho. É muito raro a gente pegar um parlamentar que se engaje tanto no tema quanto o senhor tem se engajado, e isso nos deixa, nós que trabalhamos aqui praticamente 10, 15 horas por dia na Confederação para defender os nossos representados, quando nós conseguimos um aliado que não você, isso é de uma preciosidade que você não queira nem imaginar. Então, obrigado, parabéns. Nós estamos aqui de portas abertas para receber essa sua contribuição e também contribuir o seu mandato. Quero agradecer, presidente Leandro, o teu trabalho, a tua disposição, o teu entusiasmo em ajudar o Brasil, em ajudar quem produz, em fazer com que a CNC seja protagonista, junto com o presidente Tadros, dos debates que são os mais preocupantes e os mais importantes para o povo brasileiro. Te agradecer, Luciana, pela oportunidade, dizer da minha felicidade de ajudar e de estar aqui sempre à disposição da CNC. Só para encerrar e com todo respeito, fazer uma correçãozinha. O nosso estado não é pobre. Nós temos um potencial econômico imenso. A gente não tem dinheiro para suprir as nossas necessidades. Mas o Acre tem as terras mais férteis do Brasil. Mas, infelizmente, a política ambiental engessou o nosso estado. Obrigado, senador. Tamo junto. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Esse foi o Entre Pontos. Até a próxima.